O formato do Master Duel é muito peculiar realmente, né? O formato mundial do Master Duel. Times, né? Então tem 3 jogadores, jogador A, B e C, e aí todos se enfrentam, né? Todos contra todos no embate de times, né? Então o jogador A joga contra o jogador A, o B contra o B, o C contra o C, mas depois o A pega o B pega o C, e, enfim, todos jogam um contra o outro, em uma melhor de um, obviamente, e aí cada jogador enfrenta um jogador do outro time, né? Então, cada um joga 3 jogos naquela match, e você precisa escolher 2 decks diferentes para você usar, e tem toda uma restrição de decks que você pode usar, né? Então, as cartas a serem usadas no deck, elas estão restritas a 3 cartas pro time, ou a quantidade de cartas disponíveis pela banlist, né? Então, geralmente você tem as cartas restritas a 3 cards por time. Significa que não dá para os 3 jogadores, todos eles jogarem com o mesmo deck, porque não dá para você compartilhar todas as cartas, porque se você for jogar de Malice, eu quero usar 3 Malice Rato no deck, você quer usar 3 Malice Rato no deck, o outro amigo também quer usar 3 Malice Rato no deck, mas não pode, porque as cartas são restritas a 3 por time e não por deck. Então isso faz com que seja obrigado a ter uma diversidade gigantesca de decks no formato, o que é muito bom. Então o side acaba sendo essa mudança de deck. Então geralmente tem uma estratégia gigante para vagabundo tentar montar os seus decks, tendo um deck mais overall, né, que cubra a maior parte das coisas, mas um outro deck mais focado em uma questão específica. Nesse formato nós temos Malice e Rise, que são decks muito acima dos demais, apesar dos outros decks serem competentes. Então tem uma dinâmica ali que deve ser escolhida sobre os decks que você vai usar. Tem um compartilhamento de tech, né? Então, apesar das cartas serem restritas a 3 cartas por time, você tem 3 cartas que você pode escolher, e essas sim poderão ser compartilhadas para todo mundo, geralmente o Maxi, o Ash e o Foalos, e aí essas cartas podem ser usadas por todos os decks de todos os jogadores, né? Ela não tá restrita a ser 3 por time, ela tá restrita de fato a 3 por deck, e aí você vai tentando montar os decks dessa forma. Por isso tem tanto deck diferente, né? Mesmo assim, tem 12 Malice, né? Se você for parar pra pensar o top 4, isso aqui é o top 4? Pô, isso aqui é o breakdown do torneio todo do top 4. Caralho, eu não sei. Mas 12 Malice no torneio, 12 Rizos, 7 Memento. Então o Memento foi o terceiro deck mais popular, vai, depois do Malice e do Rizel. O Mermeio, Tenpai Dragon, caralho, Tenpai foi mais popular do que eu pensei. Gimmick Puppet, geralmente sendo o deck secundário de quem usa o Rizel, que é o deck mais versátil de todos, né? 3 Voiceless, infelizmente eu não vi nenhum Voiceless envolvido nos jogos dos times dos brasileiros, né? Porque, enfim, eu não vi o jogo de todo mundo. 2 Desper só, 2 Labyrinth, 2 Snake Eyes, Tiara Limits e 9 Others. E esses Others aí eles variam, ó. Sendo Blue Eyes, Crystron, que tava na mão do Pac, inclusive, né? O Sprite, que tava na mão do Judas, Ritual Beast, Arcana Force, um Stun, Fiendsmith Control e o Bell Vanquish Soul. É meio que por aí o breakdown da galera, né? Vamos dar uma olhada aqui nos decks que eles usaram, que não é aqui que eu vou ver, né? É aqui. Esse é o deck, os jogadores campeões, né? Nash, o time do Nash, com um monte de esquisito. É claro, jogadores de Yu-Gi-Oh! É isso aí mesmo. Isso é do torneio todo, entendi. Então no torneio todo tivemos 12 Malice e 12 Rizel, né? No torneio todo. No torneio todo. Tá aí, esses são os decks que foram registrados no torneio. A decklist dos campeões, né? Herman Hanson. Ah, mano, esse cara é o Herman Hanson. A cara dele não me era estranha, mas... caralho, eu nem me liguei, é o Herman Hanson. É realmente um jogador muito bom. Qual que era o nome do nick dele, mano? Eu esqueci. Era o Darkman Out, o nick dele no DB. E aí, a época que eu mais acompanhei os jogos do Herman Hanson, esse jogador aqui no DB, foi quando ele colocou aquele Beat Trooper. Ele usou o Beat Trooper pra ir jogar algum ICS, eu acho, e ele performou muito bem, foi uma parada dessa. E aí eu lembro que ele passou um tempo jogando com o Beat Trooper no DB, e aí toda vez que eu via ele jogando, eu tinha que assistir, porque era um deck meio fora da curva que ele tava tentando usar. E aí ele vinha jogando de Beat Trooper, e foi bem maneiro, aquele momento em que o Beat Trooper tava tendo uma visibilidade, porque um jogador bom colocou ele no jogo, saca? Então é o Herman Hanson, mano. E aí ele jogou aqui, ó, ele era o tal do Mist, entendi. Ele que era o Mist, e aí a gente vai dar uma olhada aqui no deck da galera, né? Deixa eu centralizar um pouco mais essa imagem. Rizel. Qual carta que eles compartilharam aqui, ó? O Foalos tá a 3, o Ash Blossom tá a 3 e o Maxi tá a 2. Então, aqui embaixo o deck secundário dele foi o Ritual Beast, ó, que também tem Maxi
tem o Ash Blossom e o Fualos ele acabou não usando. Aqui embaixo tem alguém que usa Fualos, aqui não tem Fualos. Tem College, aqui tem College também, e aqui também tem College. Ou seja, a carta que eles compartilharam foi Maxi, Ash Blossom e College. E é isso aí. O Fualos tem 2 aqui no Ryzel e tem 3 aqui no Ryzel, então ninguém mais usou Fualos na decklist. Ficou no deck de Ryzel, que é o deck mais equilibrado, digamos assim, né? E aí é o deck que tem mais chance de ganhar em cima das techs versáteis. Acho que é mais ou menos essa a ideia, e provavelmente todo mundo teve uma ideia muito parecida, né? Pra quem usou o Ryzel, perdão. E aí, como as hand traps são muito restritas, tem 1 Veiler, 1 Draw, 1 Lancia, 1 Nibiru. Por quê? Porque não dá pra usar tudo, mano. Não dá pra usar hand trap em todos os decks, saca? Então o deck de Tech, que é um deck de Ryzel, por exemplo, ele acaba virando um Frankensteinzão igual esse aqui, sabe? O que é importante ter, obviamente, são as cartas de engine, as cartas que fazem jogada e tal. Isso é importante. Agora as techs tem essa diversidade aí, sendo que as principais estão aqui, né? O Ash, Maxi e o College. Ele usou o Smooth Charm que ele pôde. Algumas cartas que é mais single, mas que tem impacto, e aí depende de contra quem você vai jogar. E é isso aí, cara. É isso aí. É o melhor que dá pra fazer, tá ligado? Ritual Beast aqui não tem muito conflito. Até o Dominus Purge não tem conflito, a não ser que alguém escolhesse jogar de Blue Eyes, né? E aí o Dominus Purge é uma carta que você usa no Blue Eyes e seria chato tirar o Purge do Blue Eyes e pra jogar no Ritual Beast, sabe? Teria um conflitozinho de interesse, mas quem escolhe Ritual Beast não pode ter uma pessoa que quer jogar com Blue Eyes, eu acho. Porque aí o Dominus Purge acaba sendo uma carta que você não compartilha. Tudo bem que o Mermeio tem uma carta que é compartilhada, que é o Dominus Impulse, né? E aí o Mermeio e o Malice tem uma questão chata aí, mas enfim. Vamos ver o deck do outro cara, Luca. Luca Forjan. Eu não sei quem é esse brother, mano. Não sei mesmo, mas é aquele maguinho, o único cara magro do time, né? E aí ele jogou de Malice. Que tem, obviamente, o Maxi, o Ash Blossom e o College, tá aí. O Draw ele tá usando 2, o outro Draw tá aqui, ó, no deck de Ryzel, tá? E o Draw faz muito sentido nesse deck aqui, porque você consegue usar o Draw como carta anti-Maxi, tá? Porque como o Malice aí é um deck que não se fode pra Draw, diferente do Ryzel, o Ryzel se fode muito mais pra Draw do que o Malice, né? Dá um Draw no Ryzel, você diminui muito o teto dele. Mas no Malice, praticamente não faz diferença, né? Não faz diferença. Então, por que não usar o Draw em muitas cópias pra ser uma carta defensiva, né? Se você toma um Maxi da vida, ou um Fualos, não tem um Ash Blossom nem um College, que é a carta que você tá compartilhando, eu posso dar o Draw. Eu não vou mais buscar, mas tudo bem. Eu não preciso buscar pra poder jogar, saca? Faz muito sentido o Draw nos Malice aqui. E de resto, eu acho que não tem muita carta que tenha conflitos assim, né? O Dominus Impulse tá aqui, então se alguém de Mermeio vai ficar sem o Dominus Impulse, infelizmente. Que é o caso, ó. Ele mesmo tem um outro deck, né? O próprio Luca tem um deck de Mermeio aqui embaixo. E ele usa o Maxi, usa o Ash, usa o College. Apesar de ter o Secas Light, ele usa o College, tá? Então, engraçado isso. Vai ter situação que você vai precisar dar o College pra jogar e o Secas Light vai acabar ficando fudido, principalmente porque os caras dropam o Maxi cedo, né? Então, se o cara dropa o Maxi cedo e eu tenho um College, eu tenho que dar o College, eu não posso dar Secas Light, ela fica morta na minha mão, e se minha mão não tiver pareada, it's over. Aí o que eu faço? Aí eu não dou o College, eu dou o Secas Light pra ver se consigo matar a Under Maxi e arrisco. É o que rola. Mas enfim, e aí esse deck... entendi. E aí por causa disso que eles não usam o Dominus Impulse, né? Porque o Dominus Impulse vai pro deck de Malice, e aí por causa disso o teu deck acaba não tendo essas hand trap pra usar, o Impermanence porque vai pra outro deck, e o Impulse porque vai pro Malice. Então, como que a gente termina de buildar um vermelho? Com o Secas Light. Agora que eu fui me ligar no uso do Secas Light aqui, tá? Não é porque, provavelmente, não é porque é a melhor abordagem de deck que eles têm. É a melhor abordagem que dá pra usar com a restrição da divisão de techs, o que é bem interessante. De você ter que ficar pensando nesse tipo de coisa, tá ligado? Chegou a comentar sobre isso, deixa eu ver o que vocês comentaram. É que já era esperado, já que são 2 decks mais fortes do jogo atualmente, então é esperado todos os times usarem os 2. Esse breakdown fala que todos os times usaram Ryzen e Malice, justo. Isso é do torneio todo, entendi. Faz sentido, né? Porque afinal de contas é o melhor deck, o deck mais popular. Um Imp e um Evelyn também. Vim pelo Grill Maranhense. Caralho, o Grill Maranhense direcionou pra cá? Pra cá? Não é possível. O Crow Raiva brasileiro. Pior que o Herman Hanson parece mesmo o Cotton de franja, né? O Mermeio virou standard assim no MD, usando Secas e College. Entendi. Então não é o que eu falei, né? Desculpa. Então não é o que eu falei. Não é sobre o uso do impulso ou não, né? Pode dar em chain também, se o cara da Ashe não seca. Não, beleza. Se for em chain, aí tá tudo certo. Mas geralmente não é o que vai acontecer, né?
Quer dizer, não sei. Para de falar como se estivesse num vídeo, senão não vai postar isso depois. Eu sei que eu não vou postar, mas eu tô falando como se eu estivesse num vídeo? Desculpa. Na minha cabeça eu não tô, né? Deixa eu ver o outro deck do mano aqui. Deck de Blue Eyes, o segundo colocado. Blue Eyes, olha aí. Infelizmente eu não... Nossa, que carta é essa, mano? É uma counter, né? Isso aqui. Eu sei que é uma counter, mas eu não lembro o que ela faz. O Jud tá a 2. Tava nem ligado nisso. O que eles compartilharam aqui também, né? O Maxi, o Ash e o College tá aqui. O College tá aqui também, o Ash e o Maxi aqui também. Eles compartilharam isso, né? O Crystron, o Ash e o Maxi. Joey. Tá? Dominus Impulse. Beleza. Crystron. Deck do Pack. Com Crystron e Memento, né? Tá aqui o Memento dele. O Memento é um excelente deck de usar, né? Porque você não compartilha muita tech e tal. Então, tá aí o Eclipse. Dificilmente vai ter um deck que vai precisar de um Eclipse. Ele usou um Droplets, então teve mais pessoas que usaram o Droplets. Tá aqui o Evelyn. Beleza. Então é um deck bem sólido e muito presente em muitos times por causa disso, eu suponho. O Crystron. O Crystron também é um deck que não tem tanto compartilhamento, né? Ainda mais um Crystron assim. Crystron com o Millennium. É que o Millennium é uma engine boa, né? Que talvez seja interessante usar em alguns decks, mas só caiu aqui nesse deck, o Millennium. E ele tá usando 3 Lancia, caralho. Então esse é o deck que você usa pra pegar o Malice, né? Porque geralmente os Lancia, vagabundo vai botando um em cada deck, né? E fé. Mas, inclusive o time do Paulo fez isso, né? Meteu um Lancia, um em cada deck e fé. Mas aqui faz sentido, né? Ele tem um deck focado nisso, ó, no deck mais cancerígeno do jogo. E o deck dele é tão anti-Malice que ele... Nossa, que bizarro, eu não tinha percebido isso. Ele tem um deck pra jogar contra Malice, né? E aí ele tem aqui, ó, o Meowth, o Lancia e um Chaos Hunter. Até porque não é muito comum os caras ficarem trocando tanto assim de deck, né? Eles têm um deck que é o principal, geralmente é o melhor. E se alguém tá usando Malice, então o cara vai majoritariamente usar o Malice mesmo, salvo uma situação ou outra, independente do deck que ele tá usando e tal. Mas, então... seguro, relativamente, de você arriscar de pegar alguém que tá jogando com o Malice se você tem um deck tão anti-Malice assim, né? 9 cartas focadas no Malice, bizarro. Muito foda. Tem pouquíssimas decklists aqui, puta merda. Pouquíssimas, eu achei que tinha mais. Deu pra ver muito pouco. Poxa vida. Achei que tinha bem mais decklists. Chato.